Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós, né? Pai do Senhor, graça e paz de Deus, paz de Cristo. Cumprimento cada um do seu jeito. Mais importante que é a paz de Jesus. Que Deus te abençoe, parabéns aniversariantes. E no final estaremos orando por você. Vamos ler hoje seguindo o Velho Testamento. A gente deu uma parada uns dias, né? Sobre o profeta Elias. Nós estamos lá, o profeta Elias, o rei Acabe. Vou falar hoje sobre o período que volta a chover em Israel depois de 3 anos e meio sem chuva, ou precisamente 3 anos, como que, né? Depende da interpretação. Lê o texto para a gente, primeira vez. E Elias disse a Acabe: vá comer e beber, pois já ouço barulho de chuva pesada. Enquanto isso, nuvens escuras apareceram no céu, começou a ventar e começou a chover forte. E Acabe partiu de carro para Jezreel. 1 Reis 18, 41 e 45. Amém. Perguntamos, qual o motivo da seca em Israel? Nós vamos ver qual o motivo. E o que levou a chover 3 anos e meio depois? O que aconteceu? Aconteceu algum episódio para que chovesse, ou choveu por acaso? Né? O tema nosso é chuva de bênçãos. Amém? Vamos ver um pouco o contexto anterior. O rei Acabe foi considerado o pior rei de Israel. Além dele ser mau e desviado dos caminhos de Deus, ele casou com Jezabel, né? Seu pai era rei dos Sidônios, ali, outro país próximo de Israel, e fizeram tudo quanto era coisa errada. Mataram profetas, fizeram culto a Baal, irritou o Senhor de tudo quanto é jeito. E o Senhor, né, através de Elias, inspirado por Deus, chega ao rei Acabe e diz assim, vai parar de chover, não vai chover. Só quando eu falar que vai chover, que vai chover. E o rei, a gente sabe que Elias foge, Deus manda ele sair de Israel, porque ele é muito perseguido, não é? E depois de um tempo, 3 anos e meio, 3 anos, Elias volta para Israel e manda reunir os 450 profetas de Baal e vai fazer um desafio a eles. E qual que é o desafio? É o seguinte, vocês vão matar um animal, né? E eu vou matar um animal. Vão pular sobre o altar aquele Deus que descer fogo e queimar o holocausto, a oferta, é o Deus verdadeiro. E nós sabemos da história, que a gente já falou antes, que Baal não queimou o holocausto. Não desceu fogo do céu. E Elias orou a Deus e queimou o holocausto. E quando acontece isto, que Israel vê que o Deus verdadeiro era o Deus de Israel, Yahvé, o povo de Israel vai tomar uma decisão de declarar que Deus é o Senhor. Isso está lá em 1 Reis, lê para mim. O que vendo todo o povo, caíram sobre os seus rostos e disseram, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. 1 Reis 18, 39. Então, o pessoal vai dizer o seguinte, só o Senhor é Deus. Baal não é Deus. Se fosse Deus, ele teria respondido. E o que Elias vai fazer? Ele mata os 450 profetas de Baal. Isso com o consentimento de Israel. Então nós vamos ver o que vai acontecer. Que o povo reconhece Deus como verdadeiro Deus, só o Senhor é Deus, é a voz. E elimina o pecado de Israel, que são os profetas de Baal. Então são essas duas atitudes. Dentro do contexto que nós estamos, que lemos isso aí, o
profeta Elias, depois desse desfecho, o profeta Elias manda o rei Acabe comer. Lá, isso no Monte Carmelo. O monte fica bem beirando o mar, bem, você vai ver do lado esquerdo do mapa. E ele vai fazer uma oração. E o profeta Elias manda o seu servo, né, o seu auxiliar, que olhe para o mar lá e olha em direção ao mar se vê chuva. E ele faz isso por 7 vezes. Na 7ª vez ele vê uma nuvem pequena, tamanho de uma nuvem, do tamanho de um homem. E essa nuvem era o sinal que realmente ia chover. Então Elias manda o rei Acabe descer correndo antes que ele pegue a chuva. O rei Acabe é um homem impuro e o profeta Elias se preocupando com ele. Falou, desce correndo que vai vir uma chuva terrível. E desce para o monte Jezreel. Ele vai ver que o monte Horeb olhando no YouTube você vai ver o local, tudo no mapa. E Jezreel é uma planície. Então para ele descer para um lugar plano, porque descer com chuva na montanha é meio difícil, né, no monte. E assim o vale de Jezreel é 30 quilômetros do Monte Carmelo, né? Então, uma distância até considerável com a chuva que vinha. E Elias corre, acompanha a carruagem dele a pé, olha como mistério muito grande. Ele tem essa força de correr na velocidade dos cavalos. Nós vamos ver o que Israel fez e ficou sem chover, foi uma desobediência muito grande. Encurvaram-se a outro Deus. Baal geralmente era um bezerro de ouro. Havia vários Baals, né, que a gente fala Baalins. Você vai ver os Baalins na Bíblia, que são Baal, plural. E lê Levítico para mim. Não façam ídolos, nem imagens, nem colunas sagradas para vocês. E não coloquem nenhuma pedra esculpida em sua terra, para curvar-se diante dela. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Levítico 26, 1. O grande problema da imagem é curvar-se diante dela. Porque a gente sempre tem alguma coisa que representa a natureza, ou um quadro com uma flor, ou você tem uma estatueta, uma fotografia do seu pai. Então, curvar-se diante de uma coisa, adorando, prestando culto, é um grande pecado. Israel fez isso, curvou-se para Baal. E há vários Baals que nós curvamos. Às vezes nós damos mais valor aos nossos filhos. Eu tinha um pastor que falava filholatria do que com as coisas de Deus. Nós damos mais valor à nossa profissão, à nossa renda, aos nossos bens, os nossos afazeres, lazeres do que a Deus. Achamos tão difícil evangelizar, falar de Deus, convidar as pessoas, mas fazemos grandes viagens de férias. E a igreja brasileira do mundo foi muito evangelizada por americanos, que nas férias deles evangelizavam. Inclusive, pouco tempo eu vi alguns aqui, ajudar a fazer algumas igrejas. O prazer deles era fazer a obra de Deus. Então nós temos tido vários Baals e curvado diante de várias coisas, menos a Deus. E tem faltado chuva na nossa vida, chuva de bênção. Às vezes nós dizemos, porque tal coisa está dando errado, porque coisa não está dando errado. Porque nós estamos curvando diante de Baal. Porque certas coisas não acontecem. É que nós não priorizamos. Eu tenho visto que a gente devia falar mais de Cristo para as pessoas, ter mais comunhão de Deus. Da minha parte também, eu sempre vejo isso. E depois, mas as coisas não estão boas. Mas é lógico, é questão de prioridade. Israel ficou sem chover 3 anos e meio, foi um caos, foi muito difícil. Mas Deus promete bênçãos também para aquelas pessoas que não se dobram e põem Deus em primeiro lugar e não se dobram a nada. Deus traz bênção mesmo. Eu tenho um sujeito que eu conheço ele, e eu sempre converso com ele, eu falei assim, vou te dizer uma coisa,
É um grande pecado você chamar alguém de ídolo, de mito, e fazer. Você está reverenciando o ser humano. Você tem que reverenciar só Deus. Ele diz sempre assim: eu sei. Então, cuidado. Cuidado quando nós achamos que certas pessoas é Deus e essas que vão resolver tudo. O ser humano é falho. Todo dia a gente desculpa a falha de um. A igreja precisa rever seus conceitos. Quando nós pomos um sistema de governo que resolve tudo, não existe. Quando nós achamos que fizemos um casamento, ou passamos no concurso, ou passamos no vestibular, é tudo. Não é tudo. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Esses dias a gente despedindo um colega para o jovem do serviço, e o sujeito falou assim: a coisa principal que você tem que ter. Estou falando isso aqui, talvez ele escute e não vai gostar. É os seus estudos ninguém toma. E eu não ia falar nada. Eu falei: mas agora eu tenho que falar. Eu falei: seus estudos não são o mais importante. O mais importante é o temor do Senhor. Deus te deu um bom caráter. Eu estava vendo hoje na televisão, um médico, não sei qual estado que é, no Ceará, perdeu o direito de medicina, que estava abusando sexualmente das suas crianças. Um cara já velho, conceituado, um médico, a melhor profissão que tem. Não adianta você ter melhor profissão. Se você não tiver o temor de Deus, você perde ela. Mas se você tiver o temor de Deus, não se curvar diante das coisas erradas, você pode ter uma profissão super simples. Você educa seus filhos, Deus te abençoa. A gente tem que largar de ser materialista. Nós achamos que tivemos boa aparência. O Deus nosso tem sido, o Deus do mundo tem sido a boa aparência. Como as pessoas têm gastado tempo em academia, 2, 3 horas, para ter uma boa aparência. Ela acha que com aquilo ele conquista tudo. Não conquista. Se você tiver o salário tal. Nós temos vários deuses na frente de Deus. Mas aquela pessoa que tem o temor de Deus e sabe que todas as bênçãos vêm de Deus, que as outras coisas são secundárias, e que primeiro deve buscar o reino de Deus, depois as outras coisas são outras coisas. Deus tem promessa para essa pessoa. Deus tem promessa para nós. Lê, por favor, para mim. Levítico, né? Isso. Levítico. Se vocês obedecerem às minhas leis e aos meus mandamentos, fazendo tudo o que eu ordeno, eu mandarei chuva no tempo certo. A terra produzirá colheitas e as árvores darão frutas. As colheitas serão tão grandes que vocês ainda estarão colhendo cereais quando chegar o tempo de colher uvas, e estarão colhendo uvas quando chegar o tempo de semear os campos. Haverá bastante comida para todos, e vocês viverão em segurança na sua terra. Levítico 26, 3, 4 e 5. Amém. Deus irá dar chuva de bênçãos a você. Peça a Ele crendo, com fé. Senhor, eu preciso que chova na minha vida, tal área, eu preciso que tenha abundância, eu preciso que tenha colheita, e as coisas estão ruins. Deus prometeu aqui. Se nós obedecermos sua lei, aceitarmos Jesus no coração, temos essa fé, nós seremos abençoados, e eu acredito nisso. Deus dará chuvas de bênção para você. E as suas colheitas serão. Às vezes você tem um filho drogado, um esposo alcoólatra, alguém que não arruma emprego, não para em casamento, então o seu casamento está desfeito, você não sabe como voltar a rever a sua família. Põe-se na presença de Deus e descanse. E no tempo certo, Deus mandará a chuva. E essa terra que está seca, às vezes um desemprego, um comércio que você tem que não dá certo. E a terra vai ficar úmida, porque Deus é bom. E a água, a chuva está sempre presente em tudo. Porque uma terra que tem água, ela tem o quê? Produção. A água é tudo. Você vai no deserto, por que no deserto você não produz nada? Porque não tem água e a terra virou areia. Ou aquelas montanhas de Israel, que tem de calcário, em algum lugarzinho com água. Então, Deus manda água.
E Jesus vai dizer sobre água, sobre nós temos a água em nós. Está lá no Evangelho de João. No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. João 7, 37 e 38. Jesus está falando de uma água espiritual, a ação do Espírito Santo habitando em nós. Isso é muito importante. Se nós cremos em Jesus, irá sempre chover em nós. Haverá uma fonte de água. É a ação do Espírito Santo. Nós vamos ter fé que as nossas orações vão ser respondidas. Nós temos fé que um dia que nós partimos deste mundo, nós estaremos com Cristo, que aqui é tão rápido. E a gente tem visto ultimamente tantas pessoas próximas a nós partirem. A esperança nossa, que as pessoas aceitem Jesus e tenham esse rio de água viva. E essa água viva que vai produzir bênção na sua vida, alegria, conforto, esperança. Para você que precisa estar desesperado, com um parente no estado terminal, alguém que perdeu alguém querido, uma mãe que perdeu um filho. Que essa água esteja dentro de você regando, essa tristeza, essa angústia, porque Deus não vai deixar essa terra seca dentro de você, porque Ele te ama. Essa é a esperança que nós temos. E o Jesus que trará essa água, essa chuva de bênção, como voltou para Israel no tempo do profeta Elias e do rei Acabe. Que Jesus te abençoe. Lembra a minha conclusão? Quando há desobediência aos mandamentos de Deus, falta chuva. O que significa as bênçãos do Senhor. Mas quando há obediência, vem chuva de bênçãos. Amém. Quando há desobediência, há seca. E quando há obediência, há chuva de bênçãos. Amém? Eu obedeço os mandamentos de Deus. Tem havido chuva de bênçãos na minha vida? Será que tem havido? A Bíblia diz assim, eu não desampararei os meus. Tem uma passagem que eu gosto muito de Jesus, e ele, no final do seu ministério, orando aos seus discípulos, ele falou assim: Pai, aquele que tu me destes, nenhum se perdeu. Se nós somos dele, nós não iremos nos perder. Isso é muito bom. Vamos falar a oração repetida? Pai de compromisso. Pai de compromisso. Me faça obediente a ti. Me faça obediente a ti. Me faça crer em Jesus. Me faça crer em Jesus. Para eu receber. Para eu receber as chuvas de bênços. a chuva de bênçãos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vou orar ao Pai Nosso e estaremos terminando. Tá bom? Jesus te abençoe. Quero orar com você. Tá bom? Põe na presença de Deus os seus pedidos e nós estaremos orando juntos, pedindo a esse Deus maravilhoso, que aonde houver terra seca, onde não houver chuva, que chova, que há rio de água viva, que o Senhor quer o bem nosso, quer que tenha água. Amém? Senhor Deus, querido Pai, põe a tua presença, Senhor, a vida de cada um. Aonde está doendo, onde está angustiado, onde há desespero, aonde a pessoa já desistiu, que o Senhor não vê mais. Onde a seca já está longa, muito tempo e nada produz. Mas pela fé, Senhor, como foi no tempo de Elias. E virá uma chuva abundante, Senhor. Uma chuva, Senhor, que regará a terra. E voltará a produzir alegria, Senhor. Alegria dos filhos bens, do esposo bem, da família bem, Senhor, seja na área da saúde, financeira, de relacionamento, qual seja a área, Pai. Nós confiamos, Senhor, na tua bênção. Chova, Senhor, na vida de cada um, Pai. Que haja, Senhor, unidade, haja bênção. É tudo que eu te peço e agradeço em nome do teu Filho Jesus. Amém? Vamos orar. Pai nosso e a bênção final. Oremos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. E até a próxima, em nome de Jesus.